Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente. Vamos prosseguir trabalhando com a nossa playlist de pré-cálculo para alunos que estão chegando a um nível superior na área de exatas e precisam rever a matemática do ensino médio. Vamos lembrar um pouquinho dos gráficos da função exponencial. Dois exemplos aqui. Y igual a 2 elevado a x. Vamos relembrar, esse número que aparece aqui é a base. Genericamente, nós chamamos de A. Quando ele é maior que 1, a gente vai obter um gráfico crescente. Vai ter esse comportamento. Quanto mais eu aumentar o valor desse expoente, são os valores de x do domínio, que podem ser todos os reais, mais vai crescendo a função observando o eixo y. Então, esse caso aqui é um A maior que 1. Então, observe uma reta real e você vai observar que é um número que vai estar depois do 1. Observe agora nesse segundo exemplo. Aqui está o A. Esse A, 1 sobre 2, é 0,5. Ele é um número que está entre 0 e 1. Quando isso acontece, nós teremos uma função decrescente. Então, esse A, nesse exemplo, ele é um número que é maior que 0, porém ele é menor que 1. Ou seja, esse A, que é a base, ele vai ser sempre um valor maior que 1, ou seja, vai estar aqui depois do 1. Observe que eu deixei uma bolinha vazada, ou seja, nunca vai ser 1 maior que 1. Aí vai ser crescente. Mas pode estar entre o 0 e 1, bolinhas abertas. Não pega nem o 0 nem o 1. São os números que estão entre. É esse exemplo aqui. Um A maior que 0 e menor que 1. Aí ele vai ser classificado como decrescente. À medida que eu aumento os valores do x, que fazem parte do domínio, pode ser qualquer real, eu vou diminuindo a imagem em relação ao eixo y, claro. Então, é uma lembrança importante aí nesse pré-cálculo. Vamos fazer o gráfico disso aqui. 2 elevado a x, aqui está a base. É um A maior que 1. Necessariamente, esse gráfico, esse como esse, sempre vai passar no y, valendo 1. Então é muito fácil de fazer, porque já sabe que ele vai passar aqui. Porque o gráfico sempre passa no y, valendo 1? Pelo seguinte fato. Eu vou pegar os valores de x aqui que eu quero atribuir e vou colocar nesse expoente aqui. Então, eu vou ficar 2 elevado a 1, 2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0, desde que a base não seja 0, é 1. Como eu posso atribuir o 0, claro, 2 elevado a 0 é 1. Então, quando eu tenho um x valendo 0, a imagem é 1. Então, o gráfico sempre vai passar aqui. Então, numa representação geral, já podemos fazer o gráfico. Esse ponto aqui, é o ponto 0, 1. Aqui, que fica sobre o eixo y. Então, esse gráfico vai fazer isso aqui. Então, aí está y igual a 2 elevado a x. Vai ter esse comportamento. À medida que eu vou aumentando os valores de x aqui, vai aumentando a imagem para o eixo y. Em ambos os casos, pessoal, nós nunca teremos uma imagem 0. O gráfico vai se aproximar do eixo x o máximo possível, mas nunca terá a imagem 0. O domínio da função exponencial são todos os números reais. Eu posso usar qualquer real. Agora, a imagem foi a restrição que eu comentei agora há pouco. São todos os números reais, não nulos e também não negativos. Como que eu posso escrever isso aí de forma de símbolo? Todos os números reais, não vai ter 0, então asteriscos, significa que eu estou tirando desse conjunto 0 e vou colocar um sinal de mais. Apenas os positivos. Então, são y, valor de y, a partir daqui. Não pega o 0 e os demais que estão acima. Então, isso aqui é um símbolo, é o asterisco. Significa que não tem 0 nesse conjunto imagem.
Lembrando aqui, quando o A é maior que 1, é esse exemplo, temos um 2 aqui, nós temos um caso de uma função crescente. Crescente. Esse exemplo agora, o nosso A está entre 0 e 1. Então ele vai ter esse comportamento aqui. Novamente ele vai passar no 1, aqui, ó. Então esse ponto 0 e 1, 0 para o x, 1 para o y, está garantido. E à medida que for aumentando os valores de x, o gráfico vai decrescendo. Vamos fazer aqui, ó, vamos criar um ponto. Vamos pegar um x valendo menos 1. Então eu estou chutando um valor para o x, atribuindo um valor aqui do domínio. Estou pegando menos 1. Vamos dizer que esteja por aqui. Vamos calcular e vamos ver qual vai ser o valor de y. Y é igual a essa base elevada a esse expoente que eu vou colocar agora o menos 1. Então, potenciação é importante dominar. Meio elevado a menos 1. Qual é a regrinha para resolver isso aqui? A gente inverte essa fração e o expoente fica positivo. Isso vai corresponder a 2. 2 elevado a 1 é 2 e 1 elevado a 1 é 1 dividido, não altera, 2. Então eu vou ter um y aqui, 2. Vamos colocar aqui, ó. É só para ter um esboço. Então o 2 estaria aqui, ó. Você veja que agora eu vou aumentar, vou caminhar para a direita, vou pegar o valendo 1. Poderia pegar qualquer coisa aqui, mas não vou pegar tantos pontos, apenas mais 1. Agora eu vou colocar o 1 sobre 2, que é a base, e vou elevar a 1 positivo. Ó, elevar a 1 positivo não muda, vai ser o próprio 1 sobre 2, que vale 0,5. Vai ser fácil de entender. Então agora eu estou pegando um x valendo 1 e a minha imagem é 0,5, ou seja, vai estar aqui, ó, na metade aqui do 0 e 1. Então essa aqui vai estar o 0,5. Essa é a altura, a imagem. E o ponto aqui está. Observe que a imagem desceu, era 2, agora é 0,5. Eu cresci aqui e decresci aqui, por isso é decrescente. E eu posso ir testando infinitos números aqui, esse gráfico vai se aproximar do eixo x, mas nunca vai ter a imagem 0, nunca vai ter um y 0. Então vamos aí colocar essa representação. Então, feito a mão livre, nós teríamos alguma coisa assim. Então nesse exemplo, nosso A é um número que está entre 0 e 1, é um real que está entre 0 e 1. No exemplo, 1 sobre 2 é 0,5, então ele está aqui. Então, teremos uma função exponencial decrescente. Então, vamos anotar aqui. Ela é decrescente. O domínio não muda em relação a esse. São todos os reais. E a imagem da função são todos os reais não nulos, é o que significa o asterisco, ou seja, não pode ter zero, e só os positivos. Então fica o sinal de mais. Então aqui estou dizendo o seguinte, a imagem são todos os reais não nulos, não negativos. Essa é a leitura clássica. Ok? Deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça sua inscrição aqui no canal Matemática Já. Até o nosso próximo vídeo e sucesso nos seus estudos. Tchau!